Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para a aula 2, aí, Conquistando o Enem, operação com frações. Então vamos lá, operação com frações. Vamos começar, gente, com a soma, tá bom? Então, soma de frações. Como a gente faz a soma de frações? Primeiro, a gente tem que ver se na soma os denominadores são iguais. Então, denominadores iguais. Se os denominadores forem iguais, como a gente faz? Por exemplo, 3/5 mais 2/5. Conservo o denominador, que é 5, e somo os numeradores. Numerador é a parte de cima, que dá 5. Outro exemplo, 7/3 mais 2/3. O denominador é o mesmo? Sim. Conservo o denominador e somo os numeradores. 7 mais 2 dá 9. Tá bom? Mais um exemplo aqui, ó. 11/2 mais 3/2 mais 4/2. O denominador é tudo 2. Conservo o denominador. Conservo o denominador 2. 11 mais 3 dá 14. 14 mais 4 dá 18. Tá? Ah, professor, dá para simplificar todas essas frações. Então, vamos simplificar. A primeira aqui, ó, 5/5. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo. Dá 1/1, que dá 1. Essa aqui, 9/3. Dá para simplificar por 3. Dá 3/1, que é a mesma coisa que 3. 18/2. Dá para simplificar por 2. Dá 9/1, que é 9. Sempre vai dar para simplificar? Não. Por exemplo, se eu tiver aqui 3/4 mais 2/4. Conservo aqui 3 mais 2, 5. 5/4. Não dá para simplificar. Então, quando os denominadores são iguais, conservo o denominador e soma os numeradores. E se os denominadores forem diferentes, como a gente faz? Por exemplo, 3/5 mais 1/2. Como eu faço essa soma? Bom, como os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o MMC. Então, vou fazer o MMC de 5 e 2. Dividido por 2 dá 5 e 1. Por 5 dá 1 e 1. 2 vezes 5 dá 10. Então, esse é o MMC de 5 e 2. Coloco no denominador 10. Aí faço o quê? Divido pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Agora eu somo, tá? O denominador agora é igual, somo os numeradores. 11/10, tá? E se eu tiver 3/3? Se eu tiver 2/3 mais meio mais 5/4. Faço o MMC também, de 3, 2 e 4. Por 2 dá 3, 1 e 2. Por 2 de novo dá 3, 1 e 1. E por 3 dá 1, 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3 dá 12. Então, todo mundo com denominador 12. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 2 dá 6. Vezes 1, 6. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 5, 15. Agora, conservo o denominador e somo os números. 8 mais 6 dá 14. 14 mais 15, 29. 29/12. Beleza? Então, quando os denominadores são diferentes, é assim que eu vou fazer. Agora, vamos fazer as operações de subtração. Gente, subtração de frações. Como a gente faz?
Então, quando tem denominadores iguais, a gente vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez a soma, com a diferença que a gente vai fazer menos. Então, 11 quintos menos 3 quintos. Conserva o denominador, subtrai os números. 11 menos 3, isso aqui dá 8. Tá bom? Mais um exemplo aqui. 22 terços menos 10 terços. Conserva o denominador, 22 menos 10 dá 12. Ah, professor, dá para simplificar. Vamos simplificar por 3 em cima e embaixo. Dá 4 sobre 1, que dá 4. Então, é assim que a gente faz. E se os denominadores forem diferentes? Denominadores diferentes. Então, a gente vai fazer o MMC. 3 quintos menos 1 sobre 2. Os denominadores são diferentes. MMC de 5 e 2. Por 2 dá 5 e 1. Por 5 dá 1 e 1. 2 vezes 5 dá 10. Então, esse aqui é o denominador. 10 e 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Denominadores iguais, conserva o denominador, subtrai os números. 6 menos 5, 1. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer quando os denominadores são diferentes. Pode aparecer em expressão, equação, tá? Então, é bom saber fazer essas continhas. MMC só entra nas contas de soma e subtração. Vou repetir. MMC só entram nas contas de soma e subtração. Beleza? Agora, vamos para multiplicação. Na multiplicação de frações, como a gente faz? Por exemplo, 3 sétimos vezes 2 quartos. É simples, gente. É mais fácil continha. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 4, 28. Professor, dá para simplificar por 2. Vamos simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. 28 por 2 dá 14. Outro exemplo. 5 vezes 1 terço. Ah, professor, o 5 não é fração. Vamos transformar ele em fração. Como ele é um número inteiro, eu só ponho 1 aqui embaixo. Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 1 dá 5. 1 vezes 3 dá 3. Ótimo. Mais um exemplo aqui. 2 sétimos vezes 4. Ah, professor, o 4 não é fração. Vamos transformar ele em fração. Coloca 1 aqui no denominador. 2 vezes 4 dá 8. 7 vezes 1 dá 7. Então, é assim que a gente faz a multiplicação de frações. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Beleza? Vamos para a divisão. Vamos lá, gente. Divisão de frações. Como a gente faz a divisão de frações? Então, por exemplo, 3 sobre 2 dividido por 4 quintos. Na divisão de frações, eu tenho que transformar a divisão em uma multiplicação. A gente conserva o primeiro termo e inverte o segundo. Então, de novo, conservo a primeira e inverto a segunda. Aí, virou uma multiplicação. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Outro exemplo aqui, ó. 4 dividido por 2 terços. Ah, professor, o 4 é um número inteiro. É só colocar 1 aqui, ó. Então, 4 sobre 1 vezes 3 sobre 2. E aí, gente, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 12 sobre 2 dá para simplificar por 2.
6 sobre 1, que dá 6. Beleza. Mais um exemplo aqui, ó. 5 terços dividido por 4. Ah, aqui o 4 é inteiro. Então, põe um aqui embaixo. Conservo a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 3, 12. Então, é desse jeitinho que a gente faz a divisão de frações. A gente transforma a divisão numa multiplicação. Conserva o de cima e inverte o de baixo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos fazer, gente, operações com números decimais. Vamos começar com a soma. Bom, então vamos lá. 1,2 mais 3,57. Como eu faço essa operação de soma? Primeira coisa, gente, para não dificultar, para a gente não errar, é ver se o número de casas depois da vírgula é o mesmo. Então, aqui eu tenho duas casinhas depois da vírgula, aqui eu tenho uma só. Então, eu tenho que igualar. Eu ponho mais uma e completo com zero. Então, vamos lá. 1,20 mais 3,57. Vírgula sempre debaixo de vírgula. 0 mais 7 dá 7. 2 mais 5 dá 7. Vírgula 4 mais 1. Ou 3 mais 1, perdão, dá 4. 4,77. Ótimo. Vamos fazer mais um exemplo aqui. 0,29 mais 7,13 mais 2,108. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, verificar se o número de casas depois da vírgula é o mesmo. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Opa, tem que colocar mais uma e completar com 0. Aqui eu tenho 2. Coloco mais uma e completo com 0. Então, vamos lá. 0,290 mais 7,130 mais 2,108. Vírgula embaixo de vírgula, tá? 0 mais 0 mais 8 dá 8. 9 mais 3, 12, vai 1. 1 com 2 dá 3, 4, 5. 0 mais 7 mais 2, 9. 9,528. Se igualar, não tem problema, tá bom? Então, primeira coisa que a gente viu aí é a soma, tá? Agora a gente vai ver a subtração, a diferença de números decimais. Na subtração, 5,2 menos 2,17. O que eu tenho que observar? Se o número de casas depois da vírgula é igual. Tenho duas casas, aqui só tenho uma. Então, completo e ponho o zero. Então, 5,20 menos 2,17. Faço essa continha, vírgula embaixo de vírgula, hein, gente? Não vamos esquecer. Dá para tirar 7 de 0? Não. Vou pegar um daqui e aqui vai ficar 10. 10 menos 7 dá 3. 1 menos 1 dá 0. 5 menos 2 dá 3. Então, olha aí. 3,03. Mais um exemplo aqui, tá? 10,2 menos 4,53. Então, primeira coisa, iguala as casas. Duas casinhas, aqui só tem uma. Põe a vírgula e um zero. Então, 10,20 menos 4,53. Então, vamos lá. 3. Dá para tirar de 0? Não. Então, eu vou roubar um daqui. Aqui vai ficar 10. 10 menos 3 dá 7. Beleza. Agora aqui, 1. Não dá para tirar 5 de 1. Então, eu vou roubar um daqui. Aqui vai ficar 9. Tá? Então, aqui vai ficar 11. 11 menos 5 dá 6. Põe a vírgula. 9 menos 4 dá 5. Então, isso dá 5,67. Beleza? Então, tá aí as operações de subtração. Agora, nós vamos ver multiplicação. Multiplicação, gente. 12,3 vezes 1,5. O que eu faço? Eu coloco o número maior em cima. Ah, posso colocar o menor? Sim, pode colocar. Eu prefiro sempre colocar o maior em cima, tá?
E aí vamos fazer essa continha como se fosse uma multiplicação normal. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Aí vai 1. 5 vezes 1 dá 5, com 1, 6. Aí eu completo com 0 ou com mais, vou completar aqui com 0. Tá? 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. Aí eu somo 5 aqui, 4, 8 e 1. Aí eu vou fazer o seguinte, contar as casinhas. Tenho uma casinha aqui e uma casinha. Então, duas casinhas. 1, 2, ponho a vírgula. Isso dá 18,45. Tá bom? Mais um exemplo aqui. 1,03 vezes 4,2. Vou colocar aqui o menor em cima dessa vez. 1,03, 4,2. Vamos fazer o produto aqui. Continha de vezes. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Completa aqui com 0. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Somo 6, 2, 3 e 4. Uma casinha, duas casinhas, três casinhas. 1, 2, 3. 4,326, tá bom? Então, na multiplicação, eu não preciso igualar as casinhas, tá? Ah, professor, eu quero igualar. Não tem problema, é só depois não esquecer de contar quantas casinhas tem, beleza? Agora vamos para divisão. Vamos lá, gente. 5,2 dividido por 2,25. Então, vamos armar essa continha. 5,2 dividido por 2,25. Antes de fazer a divisão, eu tenho que igualar o número de casas. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, eu igualo e completo com 0. Então, 5,20. Dito isso, o número de casas está igual. O que eu faço? Corto a vírgula. Então, vai ficar 520 dividido por 225. Então, vamos lá. 225 vezes 1 dá 225. 225 vezes 2 dá 450. 225 vezes 3, aqui dá 15, vai 1. 6 e 1 dá 7. 675. Passou. Então, eu pego 2. Dá 450, sobrou 70. Tem mais alguém para baixar? Não. Eu vou pôr uma vírgula e um zero. Eu só ponho a vírgula e ponho a vírgula num lugar e o zero no outro quando não tem mais ninguém para baixar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, tá muito próximo do 3, então vou pôr aqui 3, tá bom? Aí dá 675. Fazendo a continha, 25, tá? O que eu faço agora? Como eu estou fazendo conta depois da vírgula, o que eu posso fazer? Eu posso sempre colocar um zero, tá? Mas só depois que eu já coloquei a vírgula. Antes eu não posso fazer isso, tá bom? Tento dividir 250 por 225, vai dar 1. Aí dá 225, vai sobrar quanto? 25 de novo. Ah, se eu quiser continuar, posso pôr um zero só e faço a divisão. Vai dar por 1 de novo. Aí 225, vai sobrar 25 e aí isso dá uma dízima, tá bom? Então, eu posso deixar assim, beleza? 5,4 dividido por 5. Então, vamos igualar as casas. Tem uma casinha aqui, então, vírgula e o zero. Corto aqui, então vamos lá. 5,4 por 5, corto a vírgula, cabe uma vez. 1 vezes 50, 50. Para 54, sobra 4. Tem mais alguém para baixar? Não. Eu ponho vírgula e zero. Tento dividir. Dá para dividir 40 por 50? Não. Eu tento dividir, como não dá para dividir, ponho um zero aqui, aí sim eu posso pôr um zero aqui, tá? 400 dividido por 50 dá 8. 8 vezes 50 dá 400. Para 400 dá zero. Então, a continha
dá 1,08, tá? Professor, gostei aí da aula, entendi tudo, mas isso não cai no Enem. Então, vamos ver se isso cai ou não cai no Enem. Vou pegar aqui umas questões para vocês verem. Então, olha só, gente. Essa questão 163 caiu no Enem de 2017. E olha o que ela diz. Em um parque, há 2 mirantes de alturas distintas, que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante 1 é acessado pelo elevador 1, enquanto o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé entre os mirantes a um teleférico que os liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos. Subir pelo elevador 1, 15 centavos. Subir pelo elevador 2, 1,80. Descer pelo elevador 1, 10 centavos. Descer pelo elevador 2, 2,30. O custo da passagem do teleférico, partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2, é de R$ 2,00. E do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é de R$ 2,50. Qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos 2 mirantes e retornar ao solo? Então, o que acontece? O menor custo vai ser quando a pessoa ela pegar o elevador aqui do mirante 1, ela subir, depois ela descer, ela ir andando, porque ela não paga nada para ir andando, depois subir e descer do mirante 2, tá bom? Então, é subir no mirante 1, mais descer no mirante 1, aí a pé, né? Subir no mirante 2, descer no mirante 2 pelo elevador, tudo isso aqui, tá? Então, vai dar 15 centavos mais 10 centavos, aqui ó, 15 centavos, 10 centavos, mais 1,80 mais 2,30. Então, vamos fazer essa continha. 2,30, 1,80, 10 centavos, 15 centavos. Tá? Olha aí, soma de números decimais. 0,005 dá 5, 3 com 8 dá 11, 12, 13, vai 1, 1, 2, mais 1 dá 4. 4,35, tá? Que é a alternativa C. Então, como eu falei para vocês, pode aparecer? Sim, pode aparecer, tá? Vamos colocar mais um exercício aqui para vocês verem como pode aparecer. Vamos lá, gente. Mais um exercício aí, mas esse é envolvendo frações. Olha o que ele diz. Também é do Enem de 2017, tá? Ele diz o seguinte. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Então, aqui tem eleitores no gráfico 1, tá? Então, eleitores que vão votar no A, 70%, eleitores que vão votar no B, 30%. A gente pode ver que nessa tabela está andando de 10 em 10. Então, tem 7 divisões, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Beleza. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, foi cortado o gráfico. Aí ele falou assim, apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Ele quer saber a diferença entre as razões da altura da coluna de B pela coluna de A nos gráficos 1 e 2. Então, ele está falando que aqui no gráfico A,
o candidato B é 30 e do A é 70, tá? Por quê? São 3 divisões aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui são 7. Então, é 30 sobre 70. Agora, no gráfico B, olha o que aconteceu. Ele não começou do zero, ele começou do 20. Então, isso aqui, a parte de baixo, ele não contou. Então, aqui você tem uma divisão, que corresponde a 10. Do total aqui, de 1, 2, 3, 4, 5. De 5, ou seja, de 50. Então, isso prejudica, parece que é muito menor do que o real valor. Aí ele quer saber essa diferença que a gente vai ter, tá bom? Bom, aqui vou fazer o MMC, tá bom? De 70 e 50, o MMC dá 350, quem quiser pode fazer aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 350 dividido por 70 dá 5, 5 vezes 30 dá 150. 350 dividido por 50 dá 7. 7 vezes 10 dá 70. Então, fazendo essa continha, eu vou ter 80 sobre 350, corto 0 com 0, 8 sobre 35, que é a alternativa E, tá bom? Então, gente, para vocês verem que isso aparece no Enem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa aula, tá? Se você quiser lista de exercício, na descrição do vídeo tem um link que eu vou colocar só exercícios do Enem envolvendo números, decimais e fração. Então, se você está fazendo uma revisão para o Enem, pode pegar esse material que vai ajudar bastante, tá bom? Então, gente, no sábado a gente vai ter a aula 3 e o conteúdo da aula 3 vai ser média, moda e mediana, que é a parte de estatística, que vai envolver números inteiros, números decimais, tá bom? Continha de multiplicação, soma, divisão, tudo isso aí, que é uma aplicação dessas duas aulas. Média, moda, mediana, essa parte estatística aparece muito no Enem, tá bom? Então, essas duas foram aulas um pouquinho mais fáceis, justamente para a gente aplicar para a aula 3, tá? Bom, aproveitando, um abraço especial para o Gabriel, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, tá bom? Ele pediu para eu dar uma ajudinha para ele aí no Enem, então, especialmente para ele, estou fazendo os vídeos aí e as listas. Então, meu amigo Gabriel, bons estudos aí para você, tá bom? Se gostou, deixa aí seu comentário. Obrigado e até a próxima.